querendo embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Boa noite, pessoal. Essa é mais uma edição do Fala Comunidade. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Carli, ele que é coordenador do Ponto de Cultura da Casa de Vidro, é filósofo, professor no UFG, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a conjuntura, né, da cultura no país, no nosso estado, na região, e também contar um pouco aí do seu trabalho, né, Eduardo? O que você tem feito, qual que é a ideia aí do Ponto de Cultura e tal. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Então, boa noite, Matheus. Queria saudar o canal, né? Fala Comunidade. Achei muito bacana a iniciativa e te, assim, conclamo a continuar esse trabalho por muito tempo, porque os comunicadores populares, nesse contexto pandêmico, acho que eles são extremamente importantes, né? Tenho refletido muito sobre quanto as fake news e a desinformação, elas são gravíssimas, né? Na conjuntura que a gente vive. Mentiras podem fazer as pessoas adoecerem e morrer, né? Então, os comunicadores populares que estão tentando dizer as verdades, os fatos e trazer a reflexão crítica são super bem-vindos, né? Então, eu saúdo a sua iniciativa e agradeço pela oportunidade de estar aqui dialogando contigo sobre essa questão do papel da cultura, né? Nesse momento difícil. Eu estou aqui na Casa de Vidro, né? Nós temos aqui em Goiânia, desde 2019, desenvolvido esse trabalho como ponto de cultura e centro de mídia, né? E é bom destacar que a gente se batizou ponto de cultura realmente para marcar uma posição, quase uma afiliação ao projeto político utópico que Gilberto Gil propôs no Ministério da Cultura, né? Nos anos Lula, quando ele veio com essa ideia muito robusta, né? De o território nacional estar repleto de pontos de cultura que estariam articulados numa grande teia, onde a participação popular e aí a expressão, né, da diversidade cultural do nosso povo seria incentivada pelo Estado, né? E a gente vê que isso colapsou, em especial a partir de 2016, né? Ou seja, a grande utopia de Gil, de uma teia de cultura viva, né, pontos de cultura sendo proliferados pelo território nacional, isso acabou sendo desmontado também, pós-golpe, né? Então, a gente, em 2019, surge com essa ideia de revalorizar aquilo que na história das políticas culturais brasileiras mais valeu a pena, né? E aqui, nesse espaço, a gente busca fazer um trabalho com artes integradas, ou seja, todas as expressões artísticas são bem-vindas, né? Então, os músicos, a galera do cinema, a galera das ilustrações, do grafite, a galera da dança, do teatro. Então, a ideia é ser realmente um espaço que potencialize e catalise a expressão dos agentes culturais, né? E estamos nesse contexto difícil agora, né? Onde, desde março de 2019, as atividades presenciais tiveram que ser canceladas pela prudência, né? Que a gente acha que todos temos que ter a responsabilidade diante da tentativa de contenção da pandemia de Covid, né? Então, a gente vê que o mercado cultural está tendo que se adaptar muito velozmente a essas mudanças que muitas vezes são catastróficas, né? Porque, de fato, a gente vê muitos agentes culturais na pindaíba, digamos assim, passando muita necessidade por conta do fechamento dos espaços de renda, né? Os pubs, os espaços que tem música ao vivo, né? Os bares e tudo mais. Então, para os músicos, por exemplo, é muito difícil sobreviver nesse contexto, né? Onde os festivais tão fortes de Goiânia também param suas atividades, né? Você não tem um Bananada, você não tem um Vaca Amarela, você não tem o encontro de culturas presencialmente, né? Então, é um momento de crise no cenário cultural bem grave, eu diria assim, né? E a gente, como ponto de cultura, está tentando refletir sobre isso e uma ocasião de debate como essa aqui que você está propiciando, Matheus, é essencial para a gente pensar soluções juntos, né? E, bacana. Pelo menos né, nesse setor cultural, nos últimos dias, surpreendentemente, uma boa notícia, né? Que foi a aprovação da chamada Lei Aldir Blanc, que já foi sancionada e são 3 bilhões de reais que vão ser distribuídos emergencialmente para os agentes culturais brasileiros, né?
seja, inclusive artistas informais e ONGs culturais, e pontos de cultura. Então, esse recurso dos 3 bilhões, já nas próximas semanas, vai estar circulando entre os agentes culturais, né? Então, a gente recebe como uma notícia boa no meio de uma enxurrada de más notícias, né? Então, Verdade. Esse auxílio aí, Eduardo, ele vai entrar junto com o auxílio emergencial, por aquele aplicativo lá. Só que antes o pessoal da cultura não estava incluído. Exatamente. A estrutura acho que é semelhante à do auxílio emergencial que está sendo distribuído, mas ele é focado justamente nos artistas, nos agentes culturais que perderam renda, né, por conta do cenário pandêmico, né? E é importante que isso exista, né? Mas nós sabemos que isso está envolvido numa nuvem de más notícias, né? Assim, de uma onda de retrocessos absurda. Então, é quase impossível até você comemorar a Lei Aldir Blanc, né? Aliás, uma pessoa, um grande gênio e artista brasileiro que morreu em decorrência dessa pandemia e que está sendo homenageado num momento de luto, né? Eu acho que numa situação em que ele não teve, né, o atendimento adequado, né, o Eduardo? Assim, de início, né, precisou pedir ajuda e tal, e acabou que veio a falecer, né? Então, acho que nada mais emblemático do que colocar o nome dele nessa lei, né? Uma coisa que, pegando o gancho no que você falou aí, não te interromper, mas, assim, é muito importante mesmo a gente enxergar o valor do financiamento da cultura e de garantir também a sobrevivência do pessoal que produz cultura, né? Porque eu vi muita gente falando na época, né, antes da aprovação da lei, falando que era bobeira, que estava querendo dar dinheiro para coisa que não dá lucro, esses tipos de argumentos, assim, desmerecendo o trabalho que é feito cultural e um desconhecimento total da própria realidade, né, Eduardo? De quanto a cultura contribui, inclusive, economicamente, né, para o PIB do país, né? Uhum. Não, sem dúvida, o mercado cultural, acho que o cidadão comum às vezes não tem noção, né, de quanto ele é pujante, né, o quanto ele emprega a gente, e eu acho que o Aldir Blanc ficaria feliz se ele estivesse entre nós, de que essa lei esteja aprovada para pelo menos dar um oxigênio emergencial, de fato, para o setor cultural respirar, né, em tempos, digamos, irrespiráveis, né? E eu acho muito emblemático, né, porque os músicos do Brasil que conhecem a obra do Aldir Blanc, né, com João Bosco, né, que ouviram, por exemplo, Bêbado e Equilibrista, né, sabem o quanto aquela música é emblemática da ditadura militar, do protesto do artista brasileiro contra os exílios, contra as torturas, contra os desaparecimentos de ativistas políticos, né, contra todo o clima autoritário e terrivelmente brutal da ditadura, né. O Bêbado e Equilibrista é uma música que clama por ares mais respiráveis, né, por tempos melhores, né, e aí eu acho que batizar essa lei com o nome de Aldir Blanc é um modo de trazer aquela esperança equilibrista daquela letra, né, para que ela consiga atravessar esse fio sobre o abismo, né. Não, com certeza. A música que diz que o show de todo artista tem que continuar, né. Verdade. Então, eu acho que é uma ocasião para a sociedade brasileira também se perguntar qual que é o valor da arte, né? A galera confinada em casa e não está vendo que qualidade de vida tem a ver com as suas relações com os artistas, né? Os livros que você lê, os filmes que você assiste, os CDs que você ouve, né? A sua playlist. Nossa, de fato, né? A cultura nunca foi tão importante quanto o período que a gente está vivendo, né, Eduardo? Que a gente fica em casa e aí, às vezes, a pessoa não tem acesso, não tem como trabalhar, ou de fato está trabalhando em casa e daí não pode sair, né? Na situação da própria quarentena, do isolamento social, né? E aí, quando a gente produz mais, a gente consome mais livro, né? Assiste mais filme, assiste seriado, né? E isso tudo é cultura. E às vezes a gente passa batido, né? Essa questão aí, talvez com essa experiência da pandemia, algumas pessoas valorizem mais o trabalho dos artistas, né? Sentindo que, assim, inclusive a nossa saúde mental e emocional, né? Imagina o que seria essa quarentena sem os artistas, né? Se você não tivesse música para ouvir, não tivesse filmes para assistir, livros para ler, né? Poesias para declamar, quão mais cinza e monstruoso seria passar por uma quarentena, né?
E aí, então, é um momento da gente valorizar a cultura, sim, né? Você Porque, fala isso, é engraçado, né? Que às vezes a gente vai, a gente assiste, sei lá, acompanha alguns canais que são de humor, né? E já vou lá, entro no YouTube e assisto já no dia que publica algum vídeo novo, assim, né? E aí a pessoa não publica, sei lá, acontece alguma coisa e tal, e não tá publicando vídeo, a gente, pô, mas o cara não tá publicando, a gente fica até meio assim, sente falta, né, pô, queria dar risada aqui, né, tal, e realmente é muito importante, né. Eduardo, só falando um pouco da sua trajetória aí também, o pessoal conhecer, você é professor, né, no IFG, aqui em Goiânia, de isso, filosofia, né? exatamente. Tenho atuado como educador de filosofia no Instituto Federal de Goiás. Estou no meu 5º ano, né, como professor. Atuo lá no campus Anápolis atualmente, mas também já estive aqui no campus Goiânia anteriormente, né? Entendi. Então, a gente está nessa tentativa cotidiana de trazer a reflexão crítica, né? E a formação sobre ética e política para dentro das escolas públicas, sempre na perspectiva de empoderar o pensamento autônomo dos estudantes, né? E incentivar a expressão cultural deles também, porque eu acho que nós temos que também transformar a educação radicalmente nesse momento, né? Onde a normalidade se esfacelou, eu acho que a gente não tem volta ao normal possível, e então a própria educação tem que se reinventar junto com a cultura. Eu acho que essas áreas têm que caminhar muito juntas, né? Porque, por exemplo, você não precisa ficar no modelo rígido de educação, onde você faz provas, tentando checar se a pessoa decorou um determinado conteúdo. Por que não você abrir a expressão artística para o estudante, né? Fazer um filme sobre o conteúdo que ele viu na aula de filosofia, fazer, né, uma obra musical, uma ópera rock sobre Sócrates, né? Enfim, a gente tem tentado trabalhar um pouco nessa interface entre educação e cultura, e também bem próximo da pedagogia do oprimido, né? Desse ideal de empoderar as pessoas para a autonomia e para o pensamento crítico, né? E E como que você falou assim, pô, vou abrir um ponto de cultura, vou investir mais nessa área aqui, você como professor de filosofia, de onde que partiu essa ideia? Ou você sempre meio que fez as duas coisas, assim? eu tenho que reconhecer minha dívida de gratidão com o IFG, realmente, que de certo modo propulsionou a criação do ponto de cultura, mas por um caminho um pouco tortuoso, né? Eu fui convidado pelo IFG, alguns anos atrás, para escrever uma obra, né, um livro, contratado pelo Ministério da Cultura, que ainda existia, né? Vejam só, vivíamos no Brasil onde existia o Ministério da Cultura, e na época o ministro Juca Ferreira e a secretária Ivana Bentes, né, que são duas figuras assim que eu também acho cruciais para a cultura brasileira nos últimos anos, né? Fizeram um trabalho magnífico, e o IFG, junto com o MEC, fez essa obra sobre o Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros, né? E que é um evento produzido há mais de 20 anos pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, né? Que é reconhecida amplamente Brasil afora como um dos mais bem-sucedidos, mais importantes pontos de cultura do Brasil, né? Então, você tem ali na Vila de São Jorge, na Chapada, uma espécie de utopia concretizada, né? Aquilo que o Gilberto Gil sonhou está, de certo modo, concretizado no Encontro de Culturas, né? É uma grande diversidade de manifestações artísticas, tudo é gerido a partir desse ponto de cultura que integra a comunidade, né? Que faz uma espécie de estudo de tudo que existe ali de diversidade de expressões culturais e traz para esse grande evento, essa grande festa, que inclui também a aldeia multiétnica, né? Que é uma oportunidade para as pessoas conviverem com dúzias de povos tradicionais, ameríndios, né? No contexto de aprendizado mútuo e tudo mais. Então, nós fizemos essa obra, se chama Encontros no Encontro, por ocasião do Encontro de Culturas lá na Chapada, onde ponteiros de todo o Brasil se reuniram para debater, né? Foi a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, para debater os rumos da cultura brasileira. Então, quem se interessar, a editora do IFG disponibiliza gratuitamente esse livro lá no site, né? Como que é o nome do livro?
ele se chama Encontros no Encontro, Participação Social na Rede Nacional de Pontos de Cultura. Então, a intenção dessa obra, ela é escrita, mas ela também é ilustrada, né, com centenas de fotos, e a gente mostra como que se reuniu na Chapada dos Veadeiros boa parte da diversidade cultural brasileira e boa parte dos ponteiros, né, são as pessoas que coordenam pontos de cultura, na era Gil e Juca, né, com o Ministério da Cultura envolvido, engajado com a questão da cultura viva, e a gente tenta mostrar um momento de efervescência que foi aquilo, né? Um momento que a gente olha para trás hoje e fala, nós éramos felizes e não sabíamos. Ou até sabíamos, né? Só não sabíamos que a gente ia ter tantos retrocessos, né? Então, esse livro, pela pesquisa que ele demandou, que foram quase 6 meses de pesquisa para escrevê-lo, junto com os coautores, com os meus colegas do IFG, isso me interessou muito pelas experiências de ponto de cultura pelo Brasil, né? E aí isso me instigou a, num certo momento, tendo um espaço físico, tentar também aplicar na prática aquilo que eu tinha pesquisado mais teoricamente e mais como etnografia, assim, né? Então, nasce um pouco daí. A semente de ter um ponto de cultura e de honrar o que Gilberto Gil trouxe, né? E tem uma ideia que eu acho sempre que tem que ser honrada, né? O Gilberto Gil traz a noção de que cada ponto de cultura, ele seria tratado pelo Estado, não como algo que está submetido ao Estado, né? Gil jamais pensou num Estado mandonista, autoritário, né? Que fosse querer comandar as pautas da cultura por razões ideológicas, né? Como faz o governo Bolsonaro atualmente, com essas políticas censoras e de imposição, né, da ideologia de sua seita à cultura. Não, o Gil, ele tinha total apreço pela ideia de empoderar a diversidade de vozes, né? A polifonia cultural mesmo. E ele traz uma noção muito interessante que vem do Oriente, né? A sabedoria oriental que anima a sabedoria de Gil, porque ele fala em pontos de cultura pensando na acupuntura, né? Que é quando o médico vem e pressiona certas partes do corpo, né? Estimula certos chakras e tal, para que a saúde do organismo inteiro floresça, né? Então, ele pensou que o corpo do Brasil teria uma acupuntura estatal, a partir do Ministério da Educação, onde você fosse fazer o que ele chamou de doing antropológico, né? Você fosse massagear o corpo do Brasil para que, através do ponto de cultura, florescesse uma saúde cultural mais ampla, que se traduz por mais diversidade, mais celebração da nossa diversidade, né? Porque daí é o Estado não como indutor da cultura, mas como incentivador daquilo que já é produzido, né? Não é a cultura não nasce no Estado, no governo, ela nasce no povo mesmo, né? Que está produzindo. Eles precisam de um incentivo, né? Eduardo, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. O Davi, de Goiânia, mandou um alô aqui, o Carlito, o André Baleeiro, nosso amigo aí, o Ivan Aragão está acompanhando, o Fred Noleto está com a gente aqui também, diz que tem saudades do Gil Ministro. Ixi, eu também tenho muita saudade do Gil Ministro. Ainda bem que o Gil Artista continua aí muito bem, né? Verdade. Muitas dádivas artísticas ainda. Mas é muito bacana, realmente, o Gil, ele propôs uma utopia que continua viva, né? Eu acho que cabe a nós não deixar essa utopia murchar, digamos assim, né? Que é a ideia bem pluralista, assim, de você trazer uma polifonia de vozes mesmo, né? Você empoderar a expressão cultural dos povos quilombolas, dos povos ameríndios, dos ribeirinhos, dos camponeses, né? E também conectar com a América Latina, com a Ásia, com a África, né? Então, acho que há um utopismo no Gil muito forte, que também marcou os anos Lula, né? Que era uma espécie de internacionalismo cultural, aberto a aprender com a diversidade, né? Então, é o avesso do que nós estamos passando. O Brasil de 2020 é um pária no cenário internacional. Nós somos, assim, absolutamente... estamos assombrando, né? Os países ditos civilizados com o grau de barbárie que a gente está vivenciando, né? Então, a gente olha para trás e eu percebo que
que o Ministério da Cultura, na era Lula, ali com Gil, com Juca Ferreira, propôs algo que nós teríamos que aprender para o nosso futuro, né? Para reinventar a liberdade, como eu propus no título da fala, né? A gente teria que não deixar murchar essa utopia que a gente começou a concretizar, né? E que teve uma efervescência cultural muito múltipla, assim, muito diversa nesse momento, né? Onde, digamos, os subalternos, os oprimidos puderam falar, né? Puderam cantar, tocar, dançar, pintar com mais força, né? Acho que eles sentiram as suas vozes empoderadas. E o ponto de cultura não tinha a ver só com o empoderamento das artes, né? Um conceito fundamental era a participação popular, né? Participação social. Então, o ponto de cultura, ele ajudava a pessoa a se tornar cidadã e não só consumidora, né? O ponto de cultura era um momento de politização também, porque você construía junto com os outros, né? Você construía em teia colaborativa as atividades que iam beneficiar a comunidade, né? Sim, E sim. a comunidade se sentia agradecida. Pô, olha só, não tinha teatro, agora a gente está tendo uma peça de teatro, uma ópera na praça pública, né? Isso Pois é qualidade de vida, isso é formação cívica, né? Então, tudo isso a cultura propicia, se ela for incentivada e tratada como assunto comum, né? Viu, Eduardo? O Carlito, ele até está fazendo uma pergunta aqui, né? O Carlito é um amigo nosso, ele é produtor de festas juninas, né? Inclusive agora, imagina, na verdade ele é uma liderança da dança junina, né? Que é super tradicional e tem uma tradição forte aqui em Goiânia também, né? E, pô, nessa pandemia é complicado, porque como que faz? Não teve festa junina, né? Acabou junho e a gente não teve como realizar esses encontros justamente pela questão da aglomeração, né? E até ele pergunta aqui, né, se os produtores culturais de eventos e festivais, que é o caso dele, inclusive, terá direito de receber esse auxílio agora do governo. Acho que também está incluído, né, Eduardo? Sim, acredito que sim. E acredito que os agentes culturais vão ter que lutar por esse direito também, né? Porque nós sabemos que estamos diante de um governo de extrema-direita que não vê com bons olhos o empoderamento também de agentes culturais populares, né? A gente está no meio de uma guerra cultural, né? Então, a aprovação da lei é importante, mas entre a lei e ela ser, de fato, concretizada em benefícios para as pessoas, e aí vai um abismo, né? Então, a gente tem que estar esperto que a gente tem uma lei que garante o direito a isso. Agora é fazer esse direito ser respeitado, né? É verdade. Existe uma distância aí, né, entre a prática e o que está escrito na lei, né? A lei é só, infelizmente é assim, né? É um começo, né? Exato. Apesar de ser também uma conquista, né, Eduardo? Exatamente. E a gente fala muito assim de cultura, né? Quando a gente fala de produção cultural. E às vezes tem até uma confusão, né, a respeito disso, porque na real, cultura é muita coisa, né, Eduardo? Assim, se a gente está compondo uma música, ou se a gente está ensinando uma receita para o nosso vizinho, uma receita de um pão, isso também é cultura, né? Você está reproduzindo um aprendizado, né? Algo que você aprendeu na sua família e tal, assim como a gíria, assim como o sotaque, tudo isso está envolvido, né? Todo mundo, qualquer relação que a gente vive, a gente está produzindo e reproduzindo práticas culturais, né? Agora existe a produção de cultura de massa, né? Porque a gente vive numa sociedade de massa, né? Uma sociedade onde muita gente está compartilhando um mesmo espaço, um mesmo espaço-tempo, né? Então, e aí a gente precisa de uma cultura que atinja muita gente, né? E aí, para fazer isso, não tem jeito, né, Eduardo? A gente precisa de financiamento, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de empresários, de pessoas que acreditem naquela cultura, naquela produção, seja audiovisual, música, enfim, ou seja apenas a transmissão, né, de uma prática cultural, de uma geração ou de uma etnia, né? E aí, assim, quando a gente vê agora, até a gente estava conversando aqui antes da live, né? A gente vê a Secretaria de Cultura, que não é mais uma secretaria, e eu nem sei se isso é bom ou ruim no contexto que a gente vive, né? Porque
Parece que, assim, a cultura na mão de quem é ruim, né, ele vai produzir coisas ruins ao mesmo tempo, né? Então, é melhor que seja uma secretaria mesmo, nesse contexto, sabe? Eu acho, enfim. Mas, enfim, uma Secretaria da Cultura que está vinculada ao Ministério do Turismo. Então, o que significa isso? O que significa colocar a Secretaria do Turismo, Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo? Seria a mercantilização da cultura ou seria o próprio desprezo desse governo com a cultura? Eu vejo muito desprezo, né? É um absurdo, de fato, né? Entre os muitos absurdos que o governo Bolsonaro faz, esse é um dos mais estranhos, né? Porque você deixar a cultura submetida ao Ministério do Turismo dá a impressão que você está usando ela como instrumento, né? Digamos assim, né? Para que o mercado turístico possa florescer, eu vou incentivar a cultura local. Parece algo para inglês ver, como a gente diz na gíria, né? Você vai usar a cultura como um adorno, né, algo de uma ostentação para que o turista goste de visitar aquele lugar. Né? Uma perspectiva tão canalha sobre a cultura, assim, né? Tão bruta, né? Porque você está submetendo primeiro a cultura a ser uma mercadoria submetida a outra mercadoria, que é, né, a compra de pacotes de viagens e tudo mais, né? E além disso, né, você, ao extinguir o Ministério da Cultura autônomo, né, nós não temos mais o MINC, você não só submete a um outro patrão, né, ou seja, o secretário de Cultura ele está hierarquicamente debaixo do ministro do Turismo, né, o que é um pouco absurdo, na minha perspectiva. Acho que ele não deveria ter esse patrão, para começar, né? Também não acho que seria bom se a secretária de Cultura fosse submetida à pastora Damares Alves, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também acho uma péssima ideia. Refundi-lo com o Ministério da Educação também era uma péssima ideia, porque o Abraham Weintraub, nós sabemos que estava engajado na guerra cultural, olavista, e faria um estrago tremendo com a Secretaria de Cultura a seus pés, né? A gente teria censura ideológica de modo muito brutal, né? Então, eu sou daqueles que advogam que um novo regime no Brasil deveria refundar o Ministério da Cultura e com mais financiamento e levando a sério a cultura viva como o Gil propôs, né? Então, acho que isso é, inclusive, uma plataforma política para o nosso futuro, assim, né? Fora os absurdos que nós temos das pessoas que Bolsonaro escolhe para estarem à frente da Secretaria de Cultura, né? Roberto Alvim foi despedido fazendo uma espécie de teatro nazista, né? Copiando Goebbels, ouvindo Wagner, com um retrato de Bolsonaro exatamente na posição que Hitler ficava nos vídeos, né, dos asseclas do Führer. Então, estava fazendo um vídeo na guerra cultural que era apelando para a imagística e propaganda nazista, né? E depois tivemos a Regina Duarte fazendo uma espécie de apologia da ditadura militar, né? Cantando as músicas que o regime militar utilizou para alienar a consciência das massas naquele tempo e recomendando leveza, né? Para todo cidadão brasileiro, no momento onde a gente conta os mortos aos milhares, né? Onde a negligência governamental acarreta mais de 60 mil cidadãos brasileiros mortos, ela nos pede leveza e que cantemos a musiquinha da ditadura militar. Isso é o papel de um secretário de Cultura, né? Quando você contrasta isso com o que Gilberto Gil foi, e né? Assim, além da viva, o gênio vivificante que ele é, e ver essa atitude para baixo de medíocre, né? De Alvim, de Regina Duarte, e agora estamos sob o jugo do antigo ator de Malhação, né, Mário Frias, que já começou, assim, esbravejando contra o empoderamento das vozes LGBTQ, né? Ele falou que ele vai censurar tudo que ele puder para não empoderar a comunidade LGBT brasileira. Isso é papel de um secretário de Cultura, impor censura a grupos que estão buscando se empoderar, né? Então, realmente... É interessante isso que você falou sobre censura, né? Porque outros regimes que a gente viu na história, né? O mais clássico aí, né? O regime nazista, que a gente sempre acaba comparando com o governo, porque o próprio governo utiliza métodos nazistas, né?
utilizou muito esse aparelhamento, né, da cultura por meio dos instrumentos estatais, né? Então, o patrocínio do cinema como propaganda, né, da política de governo, o próprio patrocínio daqueles produtores culturais alinhados a uma ideologia, né? E agora a gente vê que talvez o governo Bolsonaro queira fazer isso. Acho que até ensaiou um pouco disso. Teve aquele vídeo que eles falavam que a ditadura nunca aconteceu, para a gente ouvir o outro lado. Não lembro, que deu uma repercussão ano passado no YouTube, né? Eles colocaram, além de promover o vídeo no cinema, parece que não deu muito certo, eles botaram o vídeo no YouTube para ver se alcançava, massificava a ideia deles e tal. Acabou gerando uma polêmica, mas também não foi muito para frente, né? Então, parece que, assim, eles têm esse desejo, sim, de aparelhar a cultura, assim como aparelhar também a educação, né? Mas parece que eles ainda têm muita dificuldade por incompetência técnica mesmo, né? Por outro lado, me parece que eles implementam um tipo de censura não institucional, um tipo de censura que é diferente da época da ditadura, né? Porque na época da ditadura, a censura ela existia e ela não era disfarçada. Existia até um conselho, existia um órgão responsável por gerenciar essa censura da arte, da cultura no Brasil. Agora não. É um negócio que é meio assim, muito judicializado, né? Existem muitos processos, muitas vezes, contra cartunistas e tal, e também um empoderamento das pessoas que são favoráveis ao regime, que são favoráveis à ideologia bolsonarista, que se sentem empoderadas de criar essa censura informal, né, popular. E ainda existe também, e aí, por consequência, um fenômeno da autocensura, né, Eduardo? Assim, as próprias pessoas ficam com medo, às vezes, de falar algumas coisas, né? Às vezes, um professor na sala de aula fica com certo receio de falar de algum assunto, né? O cara, ele é músico, aí ele também fica ali cheio de dedos para poder, às vezes, falar mal de alguma política, de alguma coisa, porque justamente com medo desse empoderamento dessa galera aí que tá se achando dona do Brasil, né, Eduardo? Não, sem dúvida. E, inclusive, eu diria que a censura já é uma realidade, né? Ela não é algo que a gente deve apenas temer, que no futuro ela possa... Não, a censura ela já está se manifestando nos últimos anos, em vários casos, né? Onde essa espécie de sectarismo fanático, né? Dessas pessoas que têm um apego quase violento à ideologia bolsonarista, à ideologia da extrema-direita, elas têm praticado uma tentativa de silenciamento e de amordaçamento de tudo aquilo que eles julgam que não pode se expressar, né? A gente teve um caso, inclusive, sensacional, digamos, no Brasil, que foi o ataque à Porta dos Fundos, né? Ou seja, o coletivo de humoristas que supostamente ofendeu a fé alheia com as suas sátiras e paródias da mitologia cristã, e tivemos um atentado à bomba contra a sede do Porta dos Fundos, né? Então, de fato, como o Matheus disse, é diferente da censura que existia, seja na ditadura militar, seja na era Vargas, né? Você não tem um DIP, por exemplo, um Departamento de Imprensa e Propaganda, que seja explícito, instituído, e que obrigue os jornais e os artistas a passarem por ali antes de virar público a obra. Isso ainda não temos, e acho que devemos lutar para isso nunca voltar a acontecer no Brasil, né? Uma censura estatal instituída na mão da extrema-direita seria uma infelicidade suplementar terrível para nós, assim, né? Mas já existe uma censura que ela é, de certo modo, praticada por grupos privados, né? É um pouco a lógica miliciana em que opera o bolsonarismo, né? Então, você tem esses grupos, às vezes, que se formam online, né? Essas comunidades de WhatsApp, grupos de Facebook, nesses incels, né? Onde você tem uma espécie de coligação pelo ódio, né? Você tem, claro, uma cultura que coliga as pessoas, mas é uma cultura de ódio ao diferente, né? De alterofobia e tal, né? Muitas vezes de racismo, de misoginia e tudo mais. E eles se sentem numa guerra cultural, né?
Eles sentem que precisam calar essas pessoas que falam de diversidade LGBTQ, essas pessoas que denunciam o racismo estrutural, né? Essas pessoas da esquerda que falam em Revolução Brasileira. Eles acham que na guerra cultural deles as pessoas têm que ser silenciadas ou mortas, né? Então, eles não estão só nos mandando calem a boca, né? Já partiu para tentar dar bomba, né? Como foi no Porta dos Fundos. Nós tivemos, inclusive, a censura ao filme Marighella, né? Que foi dirigido pelo Wagner Moura, da obra brilhante do Mário Magalhães, e não foi por causa da pandemia, né? Isso os críticos de cinema vão ter que contar para as futuras gerações, né? Que Marighella foi censurado no Brasil antes da pandemia, né? O Festival de Berlim já tinha assistido esse filme há 1 ano, e o cidadão brasileiro não pôde acessá-lo, porque o governo mobilizou para falar o Marighella, né? Não está liberado ainda esse filme, né? Pois é, ele continua sob censura, né? E aí a gente vê se multiplicar esses episódios, né? Agora na imprensa também, tivemos na última semana a demissão do escritor, né, o Cuenca, JP Cuenca, do jornal Deutsche Welle, por ter utilizado o Twitter de maneira que acharam que era agressivo contra o campo evangélico e bolsonarista. Então, alguns jornais tomando medidas de expulsão das redações daqueles que manifestam críticas um pouco mais assim acirradas contra esse governo, né? Isso também é um fenômeno muito, muito, muito interessante, né, Eduardo? Eu vejo alguns colegas assim e tenho observado que tá havendo uma vigilância dos editoriais, uma vigilância das cúpulas, né, dos jornais, da imprensa, sobre os seus jornalistas, assim, no sentido de verificar o que é postado nas redes sociais, as opiniões que são dadas no Twitter, e isso é um fenômeno mesmo, porque não é o governo, é a própria instituição da imprensa que, de alguma forma, alinhado ao governo, ou talvez para não evitar polêmicas e tal, tentar encontrar alguma neutralidade, acaba também censurando seus próprios jornalistas, assim, no sentido de que eles não podem se posicionar, né? E como que isso é possível? Não existe, essa neutralidade não existe, ainda mais numa situação em que a gente tem um governo que ele emula o fascismo. Então, como que a gente vai defender essa suposta neutralidade no jornalismo e impedir que os jornalistas se posicionem nas suas redes sociais, que são pessoais, né? Uhum. Mas eu acho também que é muito importante o exemplo que você trouxe, né? Porque é uma censura corporativa, né? Ou seja, você tem realmente uma empresa que já está praticando institucionalmente uma espécie de amordaçamento do seu funcionário, inclusive com a expulsão dele. Mas o que eu acho ainda mais perigoso não é nem essa censura institucional, porque, de certo modo, você pode, enquanto cidadão, organizar uma campanha contra o jornal que despede o jornalista por razão de perseguição política contra ele. Você consegue responsabilizar juridicamente, mas o problema são essas patrulhas ideológicas milicianas, né? Que estão por fora da institucionalidade, saca? E, inclusive na internet, né? A gente vê o fenômeno das cybermilícias, né? E vários profissionais da informação, da cultura, da educação estão sendo perseguidos por linchamentos digitais, né? É só pensar o caso mais emblemático deles, talvez seja da Patrícia Campos Melo, que é jornalista da Folha de São Paulo, que no processo eleitoral de 2018, né, denunciou o uso de caixa 2 não declarado à Justiça Eleitoral, com que a chapa Bolsonaro e Mourão propulsionou conteúdos em mídias sociais de teor, assim, altamente difamatório, né? Repleto de calúnias, inverdades e equívocos sobre Haddad, Manu e Lula, né? Ou seja, essa fraude eleitoral praticada com a utilização das mídias sociais para disparo de propaganda fascista em massa foi denunciado na Folha de São Paulo e a jornalista começou a sofrer ataques dessas cybermilícias, né? As pessoas que ligavam para ela dizendo que ela ia ser morta, que ela tinha que sair do país se ela não quisesse ser assassinada. Prometem a ela o destino de Marielle Franco, né? Ou seja, olha que loucura a censura miliciana. Ou seja, dessas
desses particulares, digamos, desses pequenos grupos fanatizados na sociedade, que se sentem dentro de uma guerra cultural, empoderados pelo empoderamento, desse que eles chamam de mito, né, do mitomaníaco, e aí se sentem abertos a praticar violências das mais brutais às mais perversas, né, porque são apologistas à tortura, muitas vezes, né. Uhum. Mandar um abraço para a Bruna, que está acompanhando a gente aqui, Eduardo. E é louco, né? Porque, assim, é uma censura despersonificada, né? Como você falou, é um monte de gente, uma milícia, um monte de gente postando e tal, você não consegue identificar, né? E é uma coisa que vinha acontecendo já antes do fenômeno Bolsonaro, né? Me parece, assim, que essa rede de ódio, assim, de alguma maneira, ela já estava sendo construída já antes do Bolsonaro chegar à presidência. Não sei exatamente quando isso começou, mas eu me lembro dos ataques, muitos ataques que eu mesmo recebi na internet, nas redes sociais, antes mesmo, na era Temer ainda e tal, contra mim, ataques pessoais, ameaças e tal, e era uma enxurrada disso, né? E isso aconteceu outras vezes, mais recentes também e tal. E sempre que as pessoas me falavam assim, Matheus, mas por que você não processa esses caras e tal, né? Aí eu, legal, né? Mas assim, eu vou escolher alguns ali para processar, como que é? É uma coisa tão maluca, é tanta gente, é tanto perfil, que você não sabe se é verdadeiro, se é falso, se é robô, e você acaba até rindo quando a pessoa fala, por que você não processa, você não bloqueia eles, né? Denuncia, cara, é tipo 1000, é um monte, sabe? Assim, você fica realmente sem ação, né? Então, é um trabalho realmente perturbador, né? Esse fenômeno que a gente vê hoje. É muito interessante que você trouxe um pouco da era Temer, né? E eu lembro aí com muita comoção, inclusive, né? Do dia onde eu estava lá filmando um documentário, né? A Casa de Vidro também atua como frente documental, no dia da greve geral, né? Que produzimos o filme Fermento para a Massa, né? E aí foi nesse dia fatídico, que para você é inesquecível, né? Onde teve um episódio de brutalidade policial contra ti, que nos estarreceu ali, né? Todos que estávamos ao redor, né? E nós falávamos naquele momento que poderia ter sido qualquer um de nós, né? Claro. Porque foi tão gratuito, assim, foi tão uma brutalidade, assim, sem causa que justificasse, né? Uma espécie de encarnação da banalidade do mal ali, assim, que aquilo me marcou para sempre, né? Inclusive é um documentário que eu não consigo rever sem sentir muita coisa de indignação, né? De repugnância e tal, né? E é muito surpreendente que as pessoas que estão apegadas à ideologia do ódio, né? Que tem esse apego à extrema-direita, ao machismo, ao racismo, à homofobia e tal, elas não te enxergavam como a vítima da brutalidade policial, né? É uma tentativa de culpabilização também de um estudante que estava lá lutando por um mundo melhor, defendendo os trabalhadores, uma greve geral belíssima que teve contra o governo Temer, né? Então, esse ódio foi sendo construído por muito tempo no Brasil, né? Vejam o ódio que foi vítima o Jean Willis em 2016, por causa de uma parada, né? Hoje a gente olha para trás e parece justificável o que Jean Willis tenha feito, né? Depois de um discurso daquele teor, né? Verdade. Até hoje eu não sei se ele cuspiu no Bolsonaro ou não, mas eu espero que sim. Ele disse que entrou em transe, né? Ele deu uma entrevista recente com a socialista Morena, dizendo que ele entrou em transe porque ele foi ofendido, né? Com vários impropérios homofóbicos, né? Logo depois que Jair desceu da tribuna, tendo elogiado Ustra e comemorado de maneira perversa todos os sofrimentos impostos a Dilma nesses dois períodos, né, na ditadura e em 2016. Então, como não sentir repugnância? Você, né, tá com o seu senso ético ligado, né, com a sua antena ética funcionando, como não sentir indignação profunda diante de um discurso tão perverso, né, de apologia à tortura, inclusive tratando a Dilma como uma espécie de objeto para o seu próprio sadismo, né? Isso foi uma psicopatia pública. É um ataque muito pessoal, né? Empodera, né?
É um ataque muito pessoal. Eu fico pensando assim, fica parecendo. Sabe quando a gente vê jogo de futebol assim, tipo Argentina versus Brasil, né? Um time da Argentina contra um time brasileiro na Libertadores. E aí tem muito aquela coisa que os caras eles ficam agredindo os jogadores psicologicamente, xinga a mãe, xinga não sei o que e tal, até Sim. tirar a pessoa do sério, né? E fica parecendo que levaram essa lógica para o debate político, né? Para o debate público. E aí eu lembro até uma entrevista do Jean Willis que ele falava sobre isso, né? De que as pessoas ficavam provocando ele nas sessões plenárias o tempo inteiro. Então, imagina o que é você tentar fazer seu trabalho, tentar fazer política, né? Um debate sério sobre projetos, sobre política pública. E aí tem uns caras te atazanando, te xingando, e aí, gayzinho, e aí não sei o que, tal, te xingando, te xingando, chega uma hora que você não aguenta. E aí os caras falam que, aí os caras falam, tá vendo? Olha aí, é agressivo, e não sei o que, né? Uhum. É terrível, assim. Eduardo, você falou um pouco do documentário, né? Você gravou nessa greve geral, Uhum. quando era a Era Temer, né? E você gravou outros documentários também, né? A gente teve aquelas as manifestações dos estudantes, né? Ah, sim. Que parece que, assim, o meu sentimento é que parece que já faz tanto tempo, né? Mas eu acho que foi ano passado. Porque parece que 2000. está tanto tempo já que está esse governo Bolsonaro maldito aí, É, e a gente teve manifestações muito boas, muito bonitas, assim, de indignação, né, com sim. aquilo que estava sendo feito na educação, e você filmou isso, produziu documentários interessantes, né? É, exato. Nos últimos anos a gente está nessa frente audiovisual bem fortemente, né? E 2019 foi um ano realmente incrível para estar nas ruas documentando os agitos cívicos, né? Que o teor dos documentários que eu faço é bem isso de se jogar no meio dos protestos, né? Fazer uma espécie de mídia ativismo, a maneira da mídia ninja, né? Que despontou na jornada de junho de 2013. Então é um cinema que dialoga muito com o jornalismo ninja, e a nossa ideia é sempre estar acompanhando as lutas populares de dentro, né? Mostrar para o cidadão que fica com a bunda sentada no sofá o que significa você estar naquele fluxo humano, protestando nas ruas, e empoderar a voz do manifestante, né? Dessa figura que se Uhum. arrisca, né, ao perigo de sofrer com a brutalidade policial, né? Se arrisca de voltar para casa com ossos quebrados, ou com spray de pimenta na pele, ou tossindo gás lacrimogênio. É a galera que tem a audácia de lutar por dias melhores, né? E aí, em 2019, a gente filmou 4 curtas-metragens, né? No chamado Tsunami da Educação, que aconteceu ali em maio e junho, né, de 2019. Um movimento muito pulsante, né? Poucas vezes na vida eu vi Goiânia, aqui a Praça Universitária, tão tomada por uma mobilização da educação brasileira, quanto nesses dias de maio de 2019, né? Tinha talvez 30 mil cidadãos nas ruas, né? E parecia que a balbúrdia dos estudantes e dos professores e dos servidores da educação, todos os trabalhadores da educação, acho que se sentiram em algum momento capazes de ser a força social que queria derrubar o governo Bolsonaro, né? Sim. E a gente tinha sido provocado, né? Porque o ministro da Educação dizia que tinha muita balbúrdia, né? Tinha muita plantação de maconha, e que a universidade não fazia nada que preste, e o pessoal das humanas era tudo doutrinador marxista. Então tinha toda uma guerra cultural rolando que jogou a galera para a rua de modo muito forte, né? Não tínhamos o temor da aglomeração que estamos vivendo agora, né? Pois é. Então, essa coisa explodiu. Então, 2019, para a Casa de Vidro, foi, como produtor audiovisual, foi muito interessante, né? Os 4 filmes do Tsunami da Balbúrdia, que vocês podem consultar. Depois, fui para Brasília, no Congresso da Uni. Fiquei acampado com o Levante Popular da Juventude, que recentemente fez o Festival da Resistência, né? Belíssimo também. E também fizemos o filme Não Matem Nosso Futuro, né? Que Uhum. relata como é que estava Brasília durante os 4 dias do Congresso da Uni, quando também a esplanada dos ministérios foi tomada por uma mega manifestação, né? E também vocês podem acompanhar de dentro o que significa estar acampado, né, com os levantinos no Mané Garrincha, né, no estádio brasiliense, onde cerca de 9 mil jovens ali estavam acampados só do Levante Popular da Juventude, né? Então, são algumas produções audiovisuais que a gente tem feito, né?
acompanhando o Dia Internacional da Mulher, as marchas da maconha, né? Os protestos antirracistas e antifascistas, né? Isso, assim, desde a época do Fora Marconi, né? Ou seja, já há alguns anos a gente faz esse trabalho de estar sempre nas ruas, vendo o agito cívico, principalmente aqui no Centro-Oeste, quase todos os filmes feitos em Goiânia e Brasília, mas também tem 2 filmes que foram filmados fora, né? Tem um filme boliviano, filmado no Salário de Uyuni, Olha e só. filmados em Toronto, no Canadá. Então, Esse quem eu não conhecia, não. visual, pode entrar no portal da Casa de Vidro, acasadevidro.com, e vai ter lá no menuzinho Produção Audiovisual acesso a todos os nossos curtas e clipes também, videoclipes, né? Bacana. Lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo no YouTube tem as redes do Eduardo, da Casa de Vidro, o site, tudo para vocês entrarem aí e conhecerem mais também. E não deixe também... Esse trabalho que você tem feito, Matheus, de comunicador popular, que cria uma teia de colaboração com outros, né, com outros artistas, que amplifica a voz de quem está lançando um livro, né? Por exemplo, a Nonô, né, que esteve aí lançando dela. Então, é extremamente importante essa nossa colaboração em teia para empoderar a voz dos agentes culturais, né? Que, de fato, não precisam só do auxílio emergencial que a Lei Aldir Blanc garante. Eles precisam ser ouvidos, valorizados, precisam ter espaços de expressão, né? E precisam ter o seu valor reconhecido, né? Porque os artistas estão nos dando dádivas maravilhosas nessa quarentena, né? Por exemplo, a obra de Milton Nascimento, Criolo e Amaro Freitas, juntos, né? Recomendo, assim, uma coisa belíssima, vai entrar na história da MPB, o que esses caras fizeram, né? Um gênio do piano, né? Negro periférico que se torna um gênio do piano global, junto com o Criolo, que é um dos grandes artistas, acho, da nossa história já, né? Verdade. Um xamã genial, com a lenda viva Milton Nascimento, recriando... Gerações, né? Ou seja, uma música aqui no século XXI no Brasil, né? Eu acho que é um clássico já, né? É verdade. Então, os artistas, eles estão produzindo coisas incríveis, né? Eles estão, inclusive, ajudando a canalizar a nossa indignação, a nossa agressividade, né? A gente acha que precisa pensar em estratégias para canalizar a nossa agressividade de modo criativo, né? Então, vocês veem, por exemplo, como o Brasil está efervescente em termos de canção de protesto ultimamente, né? Não sei se vocês notam isso, né? Mas nós tivemos, por exemplo, o Francisco Elombre, que é uma grande banda brasileira, que fez a Bolsonada, né, que é uma das músicas de protesto mais explícitas contra o regime bolsonarista. Depois voltaram com Matilha, que puxa essa coisa do Ele Cai, né, que tem um clipe insurrecional, né. Nós temos figuras da MPB como Mosca, né, fazendo Nenhum Direito a Menos, essas bandeiras também alçadas a esse nível da canção de protesto folk, né? E temos uma geração brilhante dessa galera que quebra com o binarismo de gênero, né? Então, você pega um fenômeno como Lineker e os Caramelos, né? Uma coisa que também acho que marca a história da cultura brasileira para sempre, né? Como Dizzy Croquettes em outra época, né? Ou a Bahia e as Cozinhas Mineiras, né? Ou seja, essas bandas que quebram com a masculinidade tóxica, né? Com os modelos rígidos de comportamento, que inventam um novo tropicalismo, né? Ou seja, muitas boas notícias em relação à expressão cultural do povo brasileiro nessa diversidade, né? Verdade. Eu acho muito bonito para a produção musical brasileira, né? Você vê o empoderamento das mulheres negras, né? Com Bia Ferreira, com Doralice, Carol Conká, Larissa Luz, né? Toda uma geração explodindo, assim, com criatividade, né? Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo que a gente tem que valorizar, assim, né? E no cinema também, acho que passamos por dias formidáveis com Bacurau, né? Que, enfim, é um filme que já faz história. Eu gosto muito de Glauber Rocha e acho que Glauber gostaria de ver o que foi feito, né, com o Bacurau no Brasil de 2019, né? Um fenômeno popular, assim, né? É um filme que disputou a consciência das massas e as conquistou, né? Foi um fenômeno massivo e um filme com um discurso bastante radical no sentido
a do revide dos oprimidos contra os opressores, né? Os imperialistas, né? Os genocidas, né? Eu acho o mais emblemático aí nesse filme é a descoberta do brasileiro que se acha branco e, na verdade, não é. Né? Eu acho isso daí a coisa mais emblemática, assim, desse filme. Exatamente, uma das cenas mais geniais, né? É genial mesmo, né? Que a gente tem essa coisa, né? Dos críticos do racismo estrutural, eles falam muito da questão do supremacismo branco, né? E aí no Bacurau mostra muito bem a mentalidade de um sulista que é supremacista branco, só que ele chega para dialogar com ou o europeu, né, ou o estadunidense, o canadense, e aí para eles, né, nós somos iguais mexicanos, né? Nós somos uma raça inferior, né? Nós não somos os caras pálidas, finichip, vocês são uma sub-raça, né? E aí eles descobrem, do pior modo possível, que eles também são tratados como mexicanos pelos europeus ou pelos yankees, né? Então eles sentem na pele o racismo que eles impõem ao outro, né? Então, é um filme que lida com esses revides de modo muito interessante, né? Geralmente a gente vê muitos brasileiros quererem se diferenciar dos latinos, né? Não, eu não sou latino, né? Eu sou brasileiro, né? Tipo, se colocando numa posição assim de igualdade, né? Que é interessante, é um grande equívoco, eu acho, a gente se desvincular dos latinos, né? Que a gente precisaria muito mais se unir à América Latina, inclusive culturalmente, né? Isso é um problema ainda para os artistas brasileiros se integrarem com os artistas da América Latina, né? Dialogar, por exemplo, com os ritmos andinos, né? Dialogar com o tango argentino, ainda tem pouco diálogo confluente, né? E acho que é péssimo você importar da Europa ou dos Estados Unidos um preconceito e um estigma contra o latino ou o hispânico, que é uma herança escravocrata colonial, né? A gente não tem nada que alinhar a nossa cultura à cultura de massas estadunidense ou eurocêntrica, né? Então a gente tem acaba que assim, né? Quando a gente não tem um incentivo da cultura, né? Quando a gente não tem, como você falou, né, um Estado que incentive, né, seja por meio dos pontos de cultura ou de outra maneira, a cultura em si, acaba que a gente se vê vulnerável, né, à dominação cultural mesmo, né, de outros povos, mas assim, com interesses que muitas vezes são conflitantes, né, com os nossos, né, uma maneira de dominação mesmo, uma maneira de um poder mesmo, né, um poder mais leve, mas um poder mesmo de controle, né. Um exemplo é isso aí, né, esse preconceito que às vezes a gente tem com a gente mesmo e com a nossa própria história, a nossa própria cultura, né. Eduardo, bacana a nossa conversa aqui. A cultura é essencialmente um fator de transformação do controle das consciências mesmo, né? Ou seja, a cultura é importante para a política porque as consciências estão sendo disputadas, né, por essas ideologias em guerra, né? E aí eu acho, assim, uma das coisas mais importantes antes da gente terminar, eu acho que seria a gente ter a ciência do que é essa guerra cultural que a gente está atravessando, né? Porque, claro, a gente está vivenciando uma pandemia, é uma crise de saúde, onde a gente tem esse inimigo para vencer, que é o vírus e o seu contágio e o colapso do sistema de saúde, mas a gente tem outras coisas também a enfrentar, inclusive a chamada guerra cultural, né? Porque ela expressa algo muito perigoso para o futuro da democracia no Brasil e para o futuro da cultura, né? A habilidade da cultura continuar se expressando, né? Recentemente, o Fred de Giacomo, não, é um jornalista e escritor, amigo meu, que eu acompanho, escreveu no UOL, no site da ECOA, né? Que, na verdade, a nossa elite ela está apegada ao apartheid escravocrata, né? Ela ainda tem um apego, a nossa elite do atraso, né, como chama o Gessé Souza, ela está ainda parada numa cultura autoritária e escravocrata, né? Ela é baseada no racismo estrutural, né? Ela é fanática pela família tradicional brasileira, né? Tudo que se desvia desses dogmas eles querem perseguir, censurar, né? Queimar, né? Na filosofia, por exemplo, quando a Judith Butler esteve no Brasil
para falar sobre, né, democracia e estudos de gênero que ela faz, essas seitas fanáticas foram lá queimá-la como uma bruxa, né? Assim, um espetáculo de censura medieval, manifestando todo o obscurantismo possível, né? Então, essa guerra cultural, as pessoas têm que se engajar para combater em prol da emancipação das consciências, né? Em prol, assim, de tornarmos os oprimidos mais críticos em relação àquilo que os expolia, né? Aquilo que, como hoje nós vimos no Brasil, 1º de julho, né? A greve nacional dos entregadores de aplicativos, né? Uma categoria importantíssima do precariado, né? Do trabalhador em situação precária. A cultura tem que estar próxima dessas lutas, eu acredito, né? E a cultura também tem que se direcionar para conquistar a consciência, né, daqueles que são os agentes transformadores, né, os cidadãos que estão ali na base dispostos a transformar radicalmente o Brasil, porque, de fato, estamos numa das crises mais graves da nossa história, né? E acho que o desprezo pela cultura só piora o quadro, né? Porque para sair dessa crise a gente precisa justamente de outra cultura, né? Precisa reinventar as liberdades que a gente está perdendo, né? Então a gente falou de censura porque a gente está perdendo a liberdade de expressão e de imprensa, né? Quem quer se expressar, digamos, contra a corrente, né? Ou um artista que é contracultural, ele já tem todo um obstáculo que o capitalismo impõe à obra que não é muito vendável, né? Mas além disso, tem uma guerra cultural contra ele. Então você imagina que ia ser um agente cultural transgressor e extremamente inventivo nesse momento, onde, por exemplo, o Francisco Elombre faz essa arte subversiva, transgressora, questionadora, né, que rompe os papéis binários de gênero, que soma com a América Latina, né? Que banda do rock brasileiro é tão latina quanto o Francisco Elombre, né? É uma banda cosmopolita e tal, né? E, no entanto, essas pessoas estão sendo alvo, né? Sendo alvo de uma guerra cultural. Eles são considerados por alguns cidadãos de bem como aquilo que devemos calar, né? Ou seja, a gente tem que ter um decreto governamental para derrubar todos os clipes do Francisco Elombre, do Criolo, né? E você vai expandindo esses sacrifícios das liberdades civis, e quando você vê, você está de novo, né, amordaçado por 20 anos. Será que é isso que queremos, né? Então, eu acho que a cultura tem que falar, tem que gritar nesse momento, como tem feito. Eu acho que a cultura não tem nos decepcionado, não, né? Verdade, eu acho que não. O samba que eu digo, né? Vocês ouçam, por exemplo, o samba enredo da Mangueira e da Tuiuti e o disco de marchas do Zé Cabaleiro, né? Ou seja, a cultura brasileira está falando coisas fenomenais, né? Verdade, é verdade. O carnaval foi isso, né? Teve muito isso, né? E é importante a gente dizer que é uma guerra promovida por esses caras aí, né? Essa galera que quer impor um outro tipo de cultura, um outro tipo de realidade de desenvolvimento social que não é, que está fora da nossa realidade, que está fora daquilo que é o brasileiro, que a gente produz no dia a dia de verdade e tal. É uma coisa artificial, né? Imposta. Pô, Eduardo, bacana as conversas aqui. Eu só queria falar assim, o quanto eu devo enaltecer, na verdade, a chamada velha guarda, né? Dos tropicalistas, né? Porque eu acho que tem pouca gente fazendo o louvor que o Gilberto Gil e o Caetano Veloso e o Tom Zé merecem nesse momento, sabe? Porque, primeiro, o Gilberto Gil, com o que ele propôs na sua vida, na sua obra, inclusive enquanto ministro, né? É uma utopia viva, né? A Lei Cultura Viva é algo que a gente tem que seguir implementando e se engajando para que aquilo não seja letra morta, né? Que os pontos de cultura em teia possam existir e que eles sejam vigorosos e tal, né? Então, eu acho que essas lendas vivas da Tropicália, como o Gilberto Gil, que para mim é um luminar de sabedoria no Brasil, né? Gilberto Gil, Ailton Krenak, Viveiros de Castro, são os caras que expandem os nossos horizontes, né? Mas o próprio Caetano Veloso, né? Eu acho maravilhoso ele virando VJ da mídia ninja, né? E passando a entrevistar grandes figuras de Roger Waters a Jones Manuel, ou seja, conversando com a juventude através da mídia mais inovadora que surgiu nessa década, né? E ainda ganhando batalha judicial contra o Olavo de Carvalho, né? Isso.
ser muito bom também. Os tropicalistas estão arrasando. Tom Zé, né, com esse disco sobre o tribunal do Facebook, né? Ou seja, sempre sagaz, ironizando o nosso tempo, né? Então, Os cartunistas essa também, que produzindo muita coisa crítica, interessante, cutucando, fazendo o povo refletir, criando polêmica, isso também é sensacional, né? Apesar de tudo, o pessoal tá produzindo muita coisa, né? Mesmo com todas essas coisas que a gente comentou aqui, todas as restrições, toda essa guerra cultural que eles estão promovendo contra a cultura popular, né, Eduardo? outra Eduardo, boa a gente está... notícia boa derradeira, né? Nós Ah, tivemos uma boa notícia para começar, que foi a Lei Aldir Blanc. Eu acho que isso a gente pode até comemorar, porque vai dar um oxigênio para agentes culturais respirarem em tempos irrespiráveis, né? claro. Mas eu acho que existem outras boas notícias, além do Olavo de Carvalho ter que pagar uma grana para o Caetano Veloso, né? Ele não pode mais fazer calúnias e difamações assim à toa, né? Mas a melhor notícia é que os artistas estão muito vivos, se expressando muito belamente, inclusive a galera que a gente chama de velha guarda, os velhos tropicalistas, né? O Jardim Macalé, o Maltner, o Gilberto Gil estão fazendo discos maravilhosos, né? Milton Nascimento faz lives que você cai em lágrimas, de tão lindas que são. Então, essa galera está viva, está fazendo coisas muito incríveis. O Teatro Oficina fez Roda Viva de Chico Buarque, né? Eu tive a oportunidade de ver isso, foi assim, acho que tem momentos que a cultura é quase mística, assim, né? Você vivencia o Roda Viva do Teatro Oficina, décadas depois da ditadura morrer, mas sob ameaças de uma nova ditadura, e você vê aquele espírito dionisíaco contracultural fervendo, né? Aí você vê que realmente a cultura brasileira é algo pulsante, ela é talvez, assim, o que hoje em dia pode nos dar mais incentivo, mais entusiasmo para seguirmos animados na luta pela transformação que não vai acabar, né? Ou seja, essa transformação vai ser perene. Eu gostei de uma coisa que você falou, né? De que a gente transformar o ódio em criatividade, né? Cultural e tal. Porque é verdade mesmo, né? Às vezes a gente fica com tanta raiva, né? Da situação que está passando, que é uma situação difícil já pelo contexto da pandemia, ainda com um governo que quer tirar nossos direitos, que quer impor suas vontades a todo custo. E a gente quer xingar, né? A gente fica revoltado, assim, é um ódio mesmo, né? Que existe mesmo. Mas a criatividade, ela dá muito mais audiência, né? Eu lembro que uma vez o Gregório falou uma coisa que numa entrevista, né? Que o Gregório do Vivier, que ele xingou uma vez um ministro, acho que era até o ministro da Educação, né? E aí ele pediu, eu acho que o ministro pediu uma retratação dele, ou ameaçou processar, alguma coisa assim, e ele pediu desculpa, né? Ele falou, não, desculpa pelo xingamento. E daí ele fez uma piada sobre a situação, sobre o cara, que era uma crítica, né? E aí ele falou, pô, a piada é muito mais interessante do que o xingamento, né? Então acho que é isso mesmo, a criatividade, ela alcança mais gente, né? E desperta na gente um afeto que é melhor do que esse afeto do ódio, né? Com certeza. Criatividade vale muito mais que o ódio e eu acho que ela precisa ser democratizada, né? Por isso, talvez, essa questão da reinvenção das nossas liberdades passe necessariamente pela cultura, né? Porque a cultura, ela te mostra que você te inspira a ser mais criativo no trato com os seus afetos, com os seus dilemas, né? Com tudo aquilo que você vivencia no cotidiano que é contraditório, e mais do que nunca em cenário assim pandêmico, né? Onde a gente vê as pessoas sofrendo com a perspectiva de adoecer, de perder entes amados, de não conseguir o seu ganha-pão, né? Ou seja, é um momento de muito sofrimento psíquico, é um momento onde a gente tem muito afeto para, digamos, sublimar em arte, né? Para canalizar para a criatividade, né? E aí nós temos esses afetos também de indignação, de revolta, né? De rebeldia, inclusive muito legítimos esses afetos, diante praticamente desse genocídio em curso, patrocinado pela extrema-direita por sua criminosa negligência ao minimizar a pandemia e todas as medidas para contê-la, né? Então, diante de crimes de responsabilidade desse teor, né,
diante de uma figura que provavelmente estará julgada em Tribunal Penal Internacional, em Haia, por crimes contra a humanidade, como a gente não sentiria esses afetos mais agressivos de indignação, de revolta, né? Então, mas aí é preciso também saber qual é a estratégia para usar esses afetos, né? Se você vai, de fato, se expressar pelo Molotov ou pela canção de protesto, né? Se você vai quebrar uma vidraça ou se você vai fazer um filme. E aí eu acho que muitos artistas, por exemplo, não sei se vocês conhecem a banda paranaense Machete Bomb, né? É uma banda extremamente inovadora no Brasil, que faz um som parecido com Rage Against the Machine, só que com um cavaquinho, né? Distorcido, plugado em amplificadores, né, distorcidos, e fazendo um som que protesta contra todas as injustiças e os descalabros brasileiros, de um modo muito agressivo, né? Mas é de uma violência simbólica, né? É uma violência poética, né? Assim, um terrorismo lírico, e que eu acho muito interessante, assim, vários artistas poderiam se empoderar de uma criatividade que fosse canalização dessa agressividade, mas que também trouxesse uma espécie de sublimação, né? Ou seja, você cria uma obra que, de certo modo, pode fazer história na cultura brasileira, né? Eduardo, acho que a minha câmera... que isso tenha acontecido, né? Uma banda muito, muito agressiva, mas que faz isso de modo muito artístico, né? Muito, muito poético e ritmicamente muito interessante, né? Então fica o convite, quem não conhece o Machete Bomb, que já esteve aqui em Goiânia, no Goiânia Noise, e foi uma banda bem, bem impressionante. Eduardo, minha câmera caiu, ela não quer voltar. Acontece com uma foto bacana. Mas a gente já está chegando no final, e eu queria que você desse uma mensagem final para o pessoal aí, e vou também te sugerir, né, uma coisa que a gente tem feito aqui nas lives, que você faça uma pergunta para o prefeito de Goiânia. A gente vai juntar essas perguntas todas e a gente vai mandar para ele. Vamos ver se ele responde, né? Fica à vontade aí. Então, Márcio, só tenho a agradecer pela oportunidade, viu, Matheus? Adorei estar aqui, trocando ideia contigo, e espero que o canal Fala Comunidade tenha longa vida e possa empoderar muitas vozes cidadãs, muitos agentes culturais, né? E estamos abertos às parcerias aqui, tanto o Ponto de Cultura Casa de Vidro, quanto a minha atuação dentro do IFG também, né? Também no Festival Confluências que a gente organiza, a gente está aí para fazer essas teias de conexão e fortalecer os mídia ativistas aí, que estão criando conteúdo relevante na rede, né? E também saúdo a sua entrada na política, sim. Eu acho que é muito importante a juventude de esquerda que está engajada na transformação radical de mundo, disputar os espaços políticos e institucionais também, né? Então, eu acho admirável, Matheus, que você esteja aí pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores para reinventar de dentro essa política que, quando ela cai em descrédito completo, a gente tem um niilismo um pouco perigoso, né? Então, acho que há modos de luta extra-institucional, né? Há modos de luta realmente revolucionárias por fora da ordem, mas há lutas salutares e muito importantes que têm que ser disputadas de dentro do sistema e que grandes figuras fizeram isso nos últimos anos, né? A exemplo do João Willis, da Marielle Franco, do Freixo e de tantos outros aí que estão na luta por dentro da ordem para transformá-la, né? Então é isso, eu agradeço a oportunidade, espero que a galera que nos assistiu tenha podido curtir aí o papo e depois mandem os comentários, as dúvidas e tal, o que vocês sentiram desse papo, que eu gostaria de ter esse feedback. Vai ficar gravado, pessoal, comentar aí. Tá? Convido vocês também a conhecer o site da Casa de Vidro. Nós estamos online desde 2010, né? E agora estamos com um novo portal lançado, e com várias editorias, várias sessões. Então, muitos textos sobre as artes, né? Música, cinema, literatura, teatro, muitos textos de ciências humanas, principalmente filosofia, psicologia, sociologia,
muitos textos políticos também, envolvendo o ativismo contemporâneo, atualidades, né, uma reflexão crítica, sociológica sobre os assuntos atuais, e muita coisa sobre ecologia também, a crise que nós vivenciamos, de crise climática, né, crise de biodiversidade. Então, estamos aí também produzindo esse portal com textos e vídeos, né, que vocês podem acessar. E aí, para terminar, uma pergunta que eu faria para o nosso prefeito Iris Rezende, né? Isso. Eu sei que pesquisei um pouco na obra do Alceu Castilho, que é um jornalista que eu muito admiro, né? Ele tem um livro chamado Partido da Terra, e lá ele revela que Iris Rezende é um dos latifundiários maiores do país, né? Ou seja, que ele tem realmente muita terra, assim, né? Praticamente uma capitania hereditária, se você somar tudo, né? E eu gostaria de saber o que ele pensa sobre a reforma agrária popular, de fato, né, que o MST tem proposto, com agroecologia, né, com alimentos sem agrotóxicos chegando nas nossas mesas, né? Porque eu não me lembro dele ter apoiado essa utopia em algum momento da carreira dele, e me parece que essa utopia no Brasil contemporâneo, que está sendo concretizada, né, pela agroecologia popular do MST, é uma das chaves para a gente ter algum futuro vivível nesse país, né? Para a gente conseguir alimentar nosso povo e defender as nossas águas. Enfim, eu gostaria de saber se ele reconhece o valor de iniciativas como essa do MST, né, de propor essa reforma agrária agroecológica, né? E eu suspeito que não, dado o histórico, né, de latifundiário e de favorecedor das classes possuidoras, eu acho muito difícil que ele tenha sintonia com isso, que seria justamente o nosso futuro, né? Então, será que ele enxerga como futuro aquilo que o MST tem feito? Seria isso. Não, muito boa a sua pergunta, Eduardo. E quero agradecer de novo aí a sua presença. Acho que o papo rolou bem aí, a gente falou mais de 1 hora, acabou a bateria da câmera, que a minha câmera ela está conectada na tomada, né? Ela usa bateria. Aí se passa de mais de 1h15, assim, ela... Mas não tem problema não, a nossa conversa foi muito bacana, dá para a gente ficar falando aqui umas 2 horas. Um ótimo papo. Logo mais a gente faz mais um. Vamos fazer mais vezes. Então, massa, valeu a todo mundo que assistiu e prestigiou aí. E vamos ver se a gente leva essas perguntas aqui para o nosso prefeito. Obrigado, gente, que acompanhou. Valeu aí pelos comentários, perguntas. E até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do